Ok? Agora o senhor faz uma pergunta para a Carol. Vamos lá. Tá certo. Bom, Carol, você é esposa de um homem muito bem sucedido e também de um camarada fora da curva que costuma, às vezes, utilizar medidas de comunicação desafiadoras, às vezes ser incompreendido, né? Incompreendido também como eu, em outras esferas, mas como eu, certo? E como é lidar com tudo isso, certo? Até alguns anos atrás, seu marido era um ilustre desconhecido, certo? Hoje, muito mais do que o reconhecimento de uma artista que protagoniza, por exemplo, um filme, seu marido se transformou em uma ferramenta de transformação de vida, ok? Como é que é isso para você, lidar com esse glamour todo, com essa coisa, em todos os contextos? Fábio, só para me entender um pouquinho, familiar, né? Como é que reage às coisas? Como é que é isso? Como é que foi essa leitura feminina sua? Se eu perguntasse isso para a Pablo, a resposta seria desafiador, mas não quero nada resumido numa palavra só, ok? Muito bom. Olha, pastor, viver o que a gente vive hoje foi algo que eu nunca imaginei. E nem ele, na verdade. A gente nunca passou pela nossa cabeça chegar onde a gente está. Óbvio que sempre foi do nosso desejo ser usado pelo Senhor no ministério. A gente sempre soube que ele tinha um propósito muito grande para nós. A gente sempre soube que a gente ia prosperar em todas as áreas da nossa vida. A gente nunca teve dúvida disso. Não sabíamos como ia acontecer, mas a gente sabia que nós iríamos chegar nesse ponto de prosperidade na nossa família, de prosperidade financeira, de prosperidade, enfim, de crescimento. Mas eu nunca imaginei que o nosso nome seria conhecido e propagado. E eu dou graças a Deus porque, junto com esse crescimento todo, veio um crescimento emocional muito grande da parte dele. Ele sempre foi uma pessoa um pouco fora da curva, mas ele era mais desconfortante. Hoje ele é muito desconfortante para algumas pessoas, mas na época ele era desconfortante com a opinião dele. Ele era cheio de opinião, gostava de meter meio que o bedelho nas coisas assim e tal, né, meu bem? Só que no decorrer da caminhada, ele aprendeu a desenvolver um autogoverno muito grande das emoções dele e também do que da opinião, em relação à opinião das outras pessoas. Então, à medida que essa transformação foi acontecendo na nossa vida e tudo foi acontecendo desde o início por um propósito, a gente sempre fez por um propósito, pelo reino, por transformação de vidas. E eu falo a gente que por mais que eu não esteja ali na frente, eu sei muito bem tudo que eu passei no primeiro ano, né, de trabalho intenso, onde ele começou com esse trabalho de falar para as pessoas, de trazer a experiência dele para as pessoas. E assim, eu estava na primeira turma que ele fez o treinamento dele, e a hora que terminou a turma, eu chorava copiosamente, compulsivamente, porque eu sabia que ali o Senhor estava colocando um selo sobre a vida dele. Isso era a primeira turma do treinamento que ele deu, 127, né, Pablo? 127 vezes. Até hoje. E eu sabia que ali o Senhor estava colocando um selo, que aquilo não era um treinamento qualquer, mas que muitas vidas iam ser transformadas a partir daquilo ali. 127 então, turmas. Ele já fez 127 turmas do mas a método primeira IP, turma né? tinha quantas pessoas? Tinha umas 10. 10? Tinha umas 10. Diversas vezes tinha 4, 5 pessoas na turma e eu não parava, porque o senhor me deu uma direção. Então, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre querer trabalhar demais, nunca foi sobre querer ter sucesso, sempre foi para o reino, sempre foi, tipo, desde a primeira turma, eu vou confessar para o senhor, né, que ele sempre confessa por mim, mas eu vou confessar dessa vez. Teve um dia que eu virei para ele e falei assim: Pablo, você não acha que é melhor você falar menos de Jesus no âmbito do seu trabalho? Porque as pessoas não vão entender. E ele falou: não, o Senhor me chamou para isso, eu vou falar.
E foi um momento, assim, de preocupação minha, de receio diante da não aceitação, né? Na questão do trabalho dele. Só que não tem como separar. E aí, finalizando, esse autogoverno que ele desenvolveu e esse não se importar com a opinião dos outros me dá uma segurança muito grande. Então, eu me sinto segura ao lado dele. Eu me sinto protegida, porque eu sinto que ele é como se fosse uma fortaleza mesmo. E ele me protege, sabe? De tudo quanto é flecha que vem. Então, eu sou a parte mais frágil. Eu aprendi muito com tudo isso também. Será que travou? Travou. Eu Tá só aprendi a muito qualidade. com tudo isso também, mas eu aprendi a ficar debaixo da sombra da proteção dele, sabe? Então é ele que leva as porradas. Se ele gosta de falar do jeito que ele fala, se é assim que o Senhor, eu entendi que era assim. Antes eu falava, meu bem, seja mais tranquilo, mas eu entendi que o Senhor chamou ele para ser ousado, para ser intrépido. Então eu tô aqui do lado dele para apoiar e abençoar ele. Eu Isso lembro, tudo. não é complementando a resposta, mas eu senti no meu coração que eu achei esse momento especial. Talvez, pastor Cláudio, essa foi uma das perguntas que mais mexeram comigo enquanto eu estive na frente de uma tela de celular. Não sei quem me conhece, talvez deve ter percebido. Eu, eu lembro de estar à beira de perder contrato, sentado numa mesa com 3 bilionários e eles fazendo piadas, né, que procede em destruir família. E eu lembro de estar a ponto de assinar o contrato, assim, e eles falando que pegou não sei quem, tudo cara casado. E eu falei, cara, eu não sou esse tipo de homem aqui, eu vou ter que dar uma neles. E aí, esse negócio de não esconder a palavra no evangelho, nem por contrato, nem por ninguém, eu nunca fiz isso, desde quando o senhor me ativou de verdade, sabe? E eu lembro até pastores falando para mim, eu fiz teologia, eu tenho 20 anos, fui criado na Igreja Videira, não sei se o senhor conhece, do pastor Aloysio, Conheço. exerci liderança ali, eu amo a vida daquele povo, eu tive com eles por 20 anos e depois que eu vim para São Paulo e eu comecei a explodir, eu vi algumas pessoas falando o seguinte, ou você decide, vários pastores que inclusive o senhor conhece, tem amizade, eles ligaram e falavam, ou você é pastor ou você é um cara, ou você é coach. Eu não sou coach nem pastor, eu sou livre, eu falo o que eu quiser, isso queima no meu coração. E aí eu vi o ciúme, sabe, de como que um homem igual você vai ficar falando igual pastor? Eu falei, não estou falando igual pastor, eu estou falando igual alguém que nunca falou. Eu quero falar com a linguagem que ele pôs dentro de mim. Então, eu até agradeço a pergunta, assim, eu fiquei muito tocado de ver essa pergunta e ver a Carol respondendo ela mexeu muito comigo porque não teve mesa de poderoso e não teve mesa de trabalhador que eu deixei de falar aquilo que queima no meu coração, e não, nunca vou deixar. As pessoas não Isso é pelo conhecem, reino. irmão, elas não conhecem a nossa história. O grande problema é esse.